no capítulo 139. Salmos 139. Salmos, no capítulo 139. Quem encontrou diz amém? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor da minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Feche os seus olhos nessa noite. Vamos falar com o Senhor. Hoje o culto é feito para você. Hoje tudo aqui foi pensado em você. O dia hoje o Senhor te conservou em vida para que você pudesse estar aqui nessa noite, porque Ele tem um encontro marcado comigo e com você. Então não se preocupe com quem está do seu lado, amém? Se preocupe apenas em adorar ao Senhor. Se preocupe apenas em sentir a presença do Senhor nessa noite, porque o Senhor dos exércitos já está no nosso meio. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com as palmas. Sua
4, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, e depois também pela pastora da igreja, que Deus continue abençoando essa mulher de fé, essa igreja muito bem representada no mundo espiritual. Pastora de Deus aqui, amém? Agradecer também a todo o corpo diaconal, os irmãos, cada membro dessa igreja, a você que nos visita essa noite também, que Deus te abençoe. Eu me faço acompanhado ali da minha muito digna esposa, a mulher mais linda do mundo, está ali. Livro de 1 e 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Também quero parabenizar, além também da pastora da igreja, a liderança da juventude, por este trabalho. Irmãos, que culto maravilhoso. Poucos são os cultos de jovens que você entra essa glória de Deus. Então, nós somos privilegiados em poder estar aqui essa noite. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante, diz assim, uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me os meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhes disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, e teus filhos deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traze-me outro vaso. Porém ele respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por esta oportunidade, em concordância com tudo que já está acontecendo aqui nessa noite. Pai, eu quero te agradecer e peço que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu não fale aquilo que eu quero falar, muito menos do que a tua igreja quer ouvir, mas que seja uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações aqui nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Se assenta no seu lugar, dando glória a Deus. Nós estamos diante de um texto bíblico muito conhecido. Acredito eu que praticamente todos que estão aqui já ouviu esse texto, já ouviu falar sobre quando o profeta aumentou o azeite da viúva. Logo no versículo de número 1, o texto vai falar sobre essa mulher, vai falar sobre o profeta e vai falar sobre o marido. O profeta aqui é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele é filho na fé do profeta Elias. O profeta Elias é aquele que Deus chamou para ser profeta, e ele inicia uma escola de profetas. Eliseu é fruto dessa escola de profetas. A escola começa muito pequena, só que o tempo de Elias vai chegar, só que alguém deveria assumir o seu lugar, nada mais, nada menos do que Eliseu, porque Eliseu era alguém muito submisso à sua autoridade. Eliseu, aonde Elias colocava o pé direito, Elias colocava também. Aonde Elias colocava o pé esquerdo, Eliseu também colocava. Uma certa vez, Elias até mesmo fez um teste em Eliseu. Elias vai para Gilgal, Eliseu vai também. Elias vai para o Jordão, Eliseu também vai. Eliseu não abandonava Elias, tanto que quando ele sobe na carruagem de fogo, quem está perto de Elias não é nenhum dos outros alunos, senão Eliseu. Eliseu agora assume a responsabilidade
responsabilidade de profeta e ele vai dar continuidade ao legado que Elias deixou. Ele vai continuar com a escola de profetas. Dentro da escola de profetas que Eliseu coloca, acrescenta, ergue as tendas, vai nascer agora vários outros profetas. Um desses profetas que vai nascer dentro da legislação, dentro do comando de Eliseu, é um homem chamado Obadias. Obadias é um homem, é um servo, e havia um costume nos judeus, daquele tempo em Israel. Quem é que era o rei neste tempo? Era um homem chamado Acabe. Acabe era o rei de Israel ainda no tempo de Elias. Quem era sua esposa? Jezabel. Só que Jezabel tinha um problema com os profetas. Por quê? Porque Jezabel não era judia, ela era filha de Sitibal, ou seja, um rei que adorava outros deuses. E toda vez agora Jezabel vinha para Israel e casa-se com o rei Acabe. Só que o problema de Jezabel é que ela tentou, além de vir e casar com Acabe, ela tentou introduzir tudo aquilo que era do seu costume dentro de Israel. Só que ela tinha um empecilho. Qual era o empecilho? Os profetas. Toda vez que ela tentava introduzir a cultura de Sitibal dentro de Israel, Deus levantava um profeta para pregar contra ela. Deus então levantou anteriormente de Eliseu o profeta Elias. É por isso que a Bíblia menciona que Elias foi para uma caverna. Por quê? Porque Deus usa o profeta Elias para liberar uma palavra contra ela, e ela vai caçar Elias até quando Elias vai para uma caverna. E antes de ir para a caverna, ele vai, senta debaixo de um pé de zimbro, e ali mesmo ele pede a morte. Só que a palavra de Deus diz também que enquanto Elias estava debaixo do pé de zimbro, o Deus mandou um anjo para alimentar ele com pão e água. Pão simboliza alimento, simboliza a palavra. A água que é símbolo da presença de Deus, e além de ser símbolo da presença de Deus, também é símbolo de regeneração, é símbolo de refrigério. Aí aqui eu chamo a atenção para você ligar, porque Elias estava debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte. E pastora, pode ser que alguém chegou aqui assim hoje dizendo: Deus, eu quero morrer. Pode ser até que chegou jovens aqui essa noite que já tentou até tirar a própria vida, porque está vivendo um tempo, um período onde está vivendo uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande. Só que aqui algo me chama a atenção, porque Elias estava indo para a caverna, mas Deus mandou o anjo sustentar o profeta. Não, eu vou repetir, levanta essa mão direita aí que eu vou liberar uma palavra. Deus está dizendo: eu não sei qual é a caverna que você está, mas no meio da caverna Deus te sustenta, Deus te guarda, Deus te alimenta. Olha para alguém que está do seu lado, diga para ele: no meio dessa caverna Deus vai te sustentar. O legado de Elias é um legado muito importante. Eliseu agora tem uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Ser profeta. E ser profeta vai muito mais além do que ser apenas uma pessoa de Deus, porque a qualidade de profeta é trazer o que Deus tem a dizer para o povo. Então Eliseu não tinha que falar aquilo que agradava a ele, mas ele ia ter que falar aquilo que Deus mandasse ele falar. É interessante, porque agora Eliseu está onde? Eliseu está na sua casa, na casa dos profetas. E quem vai chegar diante dele agora é uma mulher desesperada. Só que o texto anteriormente, eu acredito que dentro da escola de Elias nasceu Eliseu, e dentro da escola de Eliseu nasceu um profeta chamado Obadias. Era o costume do rei, do reinado da época, toda vez que fosse buscar alguém para poder servir no palácio, tinha que ser da casa dos profetas. Por quê? Porque quem era ensinado na casa dos profetas, na escola dos profetas, eram pessoas fiéis. Era uma pessoa que tinha índole, era uma pessoa que tinha caráter. Então agora esse Obadias, que era profeta na casa, na escola de profetas, ele é convidado a ser mordomo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Só que é interessante porque Obadias agora está no palácio. Irmão, o mordomo do palácio é alguém com muitas responsabilidades e autoridades. Quando você observa agora a vida de Obadias dentro do palácio, você vai perceber que Obadias era alguém que era temente a Deus. Só que ele assume dentro da mordomia, dentro do cargo de mordomo, dentro do palácio, logo no tempo em que Jezabel começa também a perseguir outra vez os profetas. Só que Jezabel agora era autoridade, era alguém ali que adorava outros deuses. E Obadias estava no palácio.
Uma vez que Obadias agora estava no palácio, ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo, e agora ele descobre que Jezabel vai matar profetas. E aí alguém vai dizer assim: pastor, se Obadias era servo de Jezabel e era servo de Acabe, então quer dizer que se Jezabel matava o profeta, Obadias também matava o profeta. Quer dizer que se Jezabel matava homens e mulheres de Deus ali, quer dizer que também Obadias matava o profeta? Não. Acontece que Obadias decide fazer totalmente o ao contrário. Obadias agora ele vai defender e vai proteger os profetas. Ele vai dividir em dois grupos 100 profetas, e ele vai guardar um grupo de 50 profetas, e ele vai guardar um outro grupo de 50 profetas. É interessante que eu aprendi uma coisa como Obadias. Pastor, o que é que o senhor aprendeu? Eu aprendi que Obadias estava na casa de Jezabel, ouvia o que Jezabel ouvia, via o que Jezabel fazia, mas não comentava, não contava, não fazia o que Jezabel fazia. Pastor, você está dizendo? Eu estou dizendo que é possível viver nesse mundo, andar nesse mundo, ver o que o mundo tem, mas ainda não se corromper. Obadias estava no palácio, andava com Jezabel, viu o que Jezabel fazia, mas ele não se corrompia. É interessante agora porque Jezabel mandou para matar profetas, e Obadias agora vai proteger esses profetas. E tem algo aqui que me chama a atenção. Por quê? Porque agora os profetas estão dentro da caverna. Eles estão dentro da caverna, mas o profeta Obadias vai alimentar eles. Vai alimentar com o quê? Pão e água. Obadias vai alimentar os profetas com pão e água, vai sustentar os profetas com pão e água. E algo aqui me chama a atenção. Por quê? Porque o profeta anterior já havia liberado uma palavra que em mais de 3 anos não haveria chuva. Então uma coisa é alguém alimentar 100 pessoas com água em um tempo de bonança, outra coisa é alguém alimentar 100 pessoas com água em um tempo de escassez. Água era um produto caro, água era um produto que já estava em extinção. Por quê? Porque havia tido uma palavra de que não haveria chuva. Obadias então está alimentando 100 profetas com um produto que é algo que ele não tinha condições. Ele vai alimentar 100 profetas, ele vai alimentar aquele povo, e alimentando profetas ele criou uma grande dívida. E ele criou uma dívida tão alta que ele acabou, quando ele morreu, ele ainda não tinha pagado a dívida dele. Não é porque Obadias não era alguém que comprava e não pagava, é porque ele morreu fora do tempo. No tempo do homem, mas no tempo de Deus. É algo interessante, por quê? Porque Obadias era mordomo na terra do rei Acabe e da rainha Jezabel. Mas quando ele ouviu dizer que Jezabel ia matar profeta, ele assumiu a sua posição e disse: aqui na terra eu sou mordomo de Acabe, mas eu sou profeta, eu sou o primeiro mordomo de Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Obadias teve que tomar uma decisão. Qual, pastor? Ou eu ia matar profetas, ou eu ia fazer profeta ficar vivo, ou eu ia eliminar profeta, ou eu ia manter profeta de pé. Mão direita levantada. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Ou você vai matar profeta, ou você vai alimentar profeta. Obadias então agora ele assume essa responsabilidade, morreu e deixou a dívida para quem? Para sua esposa. E agora os credores estão na casa dessa mulher, e essa mulher agora está tão desesperada que ela vai aonde do profeta, e ela é clara, porque ela é enfática em dizer: meu marido, teu servo. E ela diz: teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo, 2 vezes. Na cultura dos judeus, quando se dizia uma coisa, era algo natural, mas quando se repetia pela segunda vez, era uma forma de enfatizar aquela informação. Ela repete 2 vezes, ela diz: meu marido, teu servo, vírgula, morreu, e tu sabes que o teu servo, ele é o Senhor. Ela fala 2 vezes para ficar cravada. Ela diz assim: Eliseu, não se esquece, ele é o teu servo. É interessante porque agora ela vai chegar diante do profeta com um problema. Só que ela declara, ela dá o diagnóstico do problema. Por que ela dá o diagnóstico do problema? Porque ela diz assim: ó, estão querendo levar os meus filhos como escravos. E o costume dentro dos gregos e dos judeus era que um cobrador, um credor, quando fosse para poder cobrar uma dívida, eles faziam 3 visitas. Quantas visitas? A primeira visita eles chegavam para
Se não tivesse como pagar, eles iam embora e tinha uma data determinada para eles voltar. A segunda visita, se eles chegassem e não tivessem dinheiro para quitar a dívida, eles levaram a mobília da casa. Se tivesse cama, levava cama. Se tivesse mesa, levasse mesa. Se tivesse armário, levava armário. Se tivesse cadeira, levava cadeira. Por quê? Como uma das formas de começar a liquidar a dívida. Se a dívida fosse maior do que os móveis da casa, eles voltariam pela terceira vez. Para quê? Para levar os filhos escravos. Por que levar os filhos escravos? Porque escravo era um produto caro. Naquele tempo, o escravo, a pessoa que era considerada escrava, não era alguém comum, era um produto. Quem lembra aqui, eu abro um parênteses, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Por quê? Porque quando ele estava sendo vendido, ele não era alguém, ele era um produto, mas Deus transformou o produto em alguém. Eu fecho parênteses aqui e pego uma palavra profética sobre a tua vida. Levanta a mão direita, levanta. Alguém está olhando para você e diz assim: você não vale nada. Alguém está olhando para você e diz assim: não, isso aí não vai dar nada. Eu conheço a família dele, eu conheço a família dela, não vai dar em lugar nenhum. Mas isso é a palavra do homem, a palavra de Deus é que vai dar certo. Ela está falando, profeta, já veio a primeira, já veio a segunda, e agora está vindo a terceira vez. E quando está vindo pela terceira vez agora, ela está dando diagnóstico. Ela está dizendo: profeta, é urgente. O que eu preciso é urgente. Só que é interessante porque o profeta devolve a pergunta para ela. Isso aqui é interessante por quê? Porque ela chega no profeta achando que o profeta vai ser a solução. Ela chega no profeta achando que o profeta vai fazer uma oração espetacular. Ela chega no profeta achando que o profeta vai impor as mãos sobre ela. Não. Mas o profeta faz uma coisa diferente. O profeta devolve a pergunta. Ela chega no profeta e fala assim: olha, eu preciso de ajuda. Mas o profeta devolve a pergunta. O profeta fala assim: minha filha, você quer que eu faça o quê? Aí o profeta dá uma vírgula depois da interrogação, dá um espaço de tempo e pergunta para ela assim: peraí, declara o que você tem na sua casa. E esse é o ponto-chave. Isso aqui é um ponto crucial. Por quê? Porque o profeta agora está dizendo para ela assim: ô mulher, você quer que eu faça o quê? Mas vamos lá, o que é que você tem? Não era o que o profeta entregava, o que ela tinha. Pastor, o que o senhor está dizendo? É interessante porque ela chega diante do profeta querendo algo, mas o profeta declara que ela já tem aquilo que ela precisa. Não. Alguns irmãos entenderam, eu vou repetir, dá glória a Deus aí. Levanta a mão direita para receber essa palavra. Sabe o que Deus te trouxe aqui nessa igreja para te falar hoje? Deus está dizendo: o que você precisa para o seu milagre não está na mão do A, não está na mão do B, não está na mão do C. Deus já colocou na sua mão. Quem é que já tinha a botija de azeite? Então fala para esse meu filho: você precisa, já está na sua mão. O que você precisa não está na mão, já está na sua mão. É interessante porque agora o profeta vai olhar para ela e vai dizer assim: vai para casa, pega vasos emprestados. E diz para ela assim: ó, mas não pega vasos pouco não, mas pega vazio. Isso aqui a gente se atenta ao detalhe. Por que o profeta disse que era para pegar vaso vazio? Porque se pegasse cheio, não tinha espaço para. Vou repetir. O profeta está dizendo assim: ó, pega vaso, mas não pega pouco não, pega bastante vazio, mas não pega cheio. Sabe o que o profeta estava dizendo? O que eu vou fazer, você precisa estar vazio para eu encher. Mão direita levantada para receber essa palavra. O frasco era pequeno, mas o que Deus ia fazer era grande. Deus está dizendo para você aqui: de repente você chegou aqui achando: pastor, eu sou pequeno, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca esperança. Mas Deus está dizendo: na sua mão é pouco, na minha eu posso fazer
vírgula. Por que ela responde que não tem nada? Porque ela olha para a visão geral. Ela lembra da sala, viu que a mobília já foi embora. Ela olha para a cozinha, viu que a mobília da cozinha já foi embora. Ela lembra do quarto, a mobília do quarto já foi embora. Então, superficialmente, ela lembra e diz: não tenho nada. Aí tem uma vírgula. Por quê? Porque ela lembra que sobrou alguma coisa. Aí o profeta pergunta: então, o que é que sobrou? Aí ela fala assim: tua serva não tem nada, senão uma botija de. E aqui é algo muito importante saber o que essa mulher carrega. Porque o que essa mulher carrega é algo muito mais do que algo simples. O que essa mulher carrega é algo muito mais do que apenas um vaso de azeite. Porque é interessante, por quê? Porque levaram tudo, mas não levaram o. Levaram tudo, mas não levaram o. O azeite aqui é símbolo da presença. Levaram tudo, mas não levaram a presença. Levaram os móveis da cozinha, mas não levou a presença. Levou o móvel da sala, mas não levou a presença. Levou o móvel do quarto, mas não levou a presença. Não direita levantada para receber. Pode tirar a tua casa, pode tirar teu carro, pode tirar tudo, mas não pode tirar a presença. Pode tirar tudo, mas não tira a presença. Não tira a presença, não tira a presença, não tira a presença. E algo que me chama a atenção, porque o que ela está dizendo para o profeta é: eu não tenho nada senão azeite. E o azeite aqui era o azeite de oliva. Esse azeite de oliva, ele era de uma forma ele era colhido, azeitona de pé, levava para dentro de uma casa de pedra. Essa casa de pedra, ela tinha uma espécie de moinho. Esse moinho era feito de madeira. Esse moinho que era feito de madeira, ele era circunferência, ele girava, e na medida que ele girava, ia amassando as azeitonas. Uma vez que amassa elas agora, elas vão virar pastas. Essas pastas, elas são recolhidas e elas são colocadas dentro de uma espécie de compartimento, que é como se fosse um pneu de carro. Naquele tempo era costurado, mas eles são colocados vários. E o que eles fazem? Eles colocam debaixo de uma pedra, em cima de uma pedra, e em cima dessa pedra tem uma prensa, e essa prensa vai descer naquela azeitona. E quando todas aquelas pastas, na verdade, descem, sai o primeiro óleo. O primeiro óleo é aquele que é levado para as coisas de Deus, no costume dos judeus. O segundo óleo, que era o segundo azeite, era também levado para o mercado, para saber o que era. O que era o azeite no mercado? Era vendido para fazer comida, para fazer alimento. O terceira prensa, que era o óleo mais inferior, era o óleo para acender lamparinas. Eu abro parênteses aqui, lembro das virgens. Umas tinham azeite, as outras não tinham. É porque o azeite da lamparina tinha acabado, era o óleo de oliva. Agora, quando eles descem a terceira prensa, é o azeite mais inferior. Então, o azeite de oliva aqui tem pelo menos 3 significados. Repita comigo. Primeiro, presença, que era a prioridade da casa de Deus. Segundo, alimento. Terceiro, luz. Então, o que aquela mulher está carregando não é simplesmente uma botija de azeite. Dentro da botija tinha presença, alimento, tinha luz. Na mão dela não sabia, mas Deus. É interessante porque quando ela declara isso, o profeta dá uma ordem para ela: vai, pega vasilhas emprestadas com os seus vizinhos. Ela começa a bater nas portas, juntamente com os vizinhos. E a palavra de Deus diz que o profeta dá uma ordem para ela: derrama do azeite nas vasilhas. Quando você vai perceber agora esse pedido que o profeta faz, mostra que essa mulher é uma mulher de relacionamentos. Não é apenas relacionamentos com os vizinhos, é relacionamento, grupo, pessoas. Ela era uma pessoa que tinha relacionamentos, era uma pessoa que era fácil de conviver. Por quê? Porque quando você vai estudar o costume dos judeus, eles faziam comida várias vezes ao dia. E eles usavam as panelas. E é interessante porque o profeta está pedindo para ela pedir vasilhas. Só que ela está indo pedir vasilhas, que era um instrumento que os judeus precisavam o dia todo. Então, quem é que empresta vasilha para ela tem a convicção de que vai emprestar agora, mas antes de dar o horário da próxima refeição, essa mulher está fazendo falta. Então, as vasilhas eram também um produto de confiança, não era mobília, era utensílio. Só que o profeta dá uma ordem. Por quê? Porque tem um detalhe no texto que o profeta não fala assim: vai para a tua casa e fecha a porta. Não.
na frente e do lado, a porta está em. E a característica das casas dos judeus é porão. A porta que fecha sobre não é em cima, é. Sabe o que o profeta está dizendo? Você vai receber seu milagre. Mas não vai ser seu. Você vai ter que ir. Você vai ter que ir. Com direita levantada. Tem milagre para chegar na sua vida, mas antes não será em cima, vai ter que ir. Talvez tem milagre que chegou ainda porque talvez você ainda está em cima. E o profeta ainda diz: fecha a porta sobre embaixo o porão. Por que o profeta está dizendo o porão? Por quê? Porque quando os credores vinham buscar, eles não desciam para o porão para buscar, porque no porão só tinham utensílios velhos, usados, coisa que não se usava mais, coisa que esquecido, só ficava no porão aquilo que ninguém tinha valor. Então os credores não iam no porão buscar móveis, os credores só ficavam em cima, porque era na casa é que ficava aquilo que tinha valor. Quando o profeta está dizendo fecha a porta sobre ti, é porque ele está dizendo assim, ó, a terceira visita não tem data marcada. Então se você estiver lá, enquanto Deus estiver fazendo milagre, se o credor chegar, ele não vai. Então quer dizer que o porão aqui simboliza segurança. O porão aqui simboliza estrutura forte. Pastor, mas no porão ninguém vê, mas está seguro. Pastor, no porão mas não tem nada que tem valor, mas está seguro. Pastor, no porão não tem nada de individualidade. Só que é interessante, porque no porão que não tinha nada de valor foi onde Deus operou o grande milagre. Pastor, levanta a mão direita e eu vou liberar uma palavra. Alguém olha para você e diz: ali não tem jeito, ali não vai dar certo, não tem condição. Aquilo ali é o porão da família, aquilo ali não vai dar em nada. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu decidi fazer milagre em você. Ela recebe a palavra, chega em casa e desce. Só que quando ela desce, ela pede os filhos. Antes de descer, ela pede as vasilhas. E ela pede as vasilhas emprestadas. E quando ela pede as vasilhas emprestadas, o texto diz que agora os seus filhos estão pegando as vasilhas. Quando você vai ler o original desse texto, as vasilhas aqui, elas chegam com vasilhas. Em outras traduções vai chegar com vaso, mas no original são vasilhas. Elas só se tornam vasos depois que elas são cheias. Fala para o seu irmão assim: vasilha, vaso. É interessante porque ele está deixando derramar azeite. Está derramando até aqui, não. Agora é interessante porque o material de fabricação da vasilha é diferente do azeite, é diferente do vaso. Só que quando você observa o texto, ela tinha transformação depois que o azeite caía. Um filho ficava do lado, a mãe no meio e o outro filho no outro. Quando um filho entregava a vasilha, a mãe enchia de azeite, chegava do outro lado, vaso. Enchia de azeite, vaso. Vasilha, enchia de azeite, vaso. E aqui tem um segredo, por quê? Porque só quem é cheio de azeite. Você sabe que você pega uma panela, bate nela, vazia, barulho. Pega um vaso e bate nele, mas está cheio. Vamos lá, pega a vasilha, bate nela vazia, que ela vai fazer muito barulho. Mas se você pegar um vaso cheio, o que o texto está nos ensinando aqui? Que quando você é cheio, quando você está cheio de azeite, você deixa de ser vasilha para se tornar vaso. Pastor, qual é o detalhe? O vaso, ele é moldado, a vasilha não. Por que quando você enche de azeite, Deus te transforma, Deus muda? Porque o vaso, quando ele quebra, ele pode descer para a lareira. Quando Deus agora mostra que agora Deus está transformando, por intermédio da vida do profeta dessa mulher, Deus está transformando vasilha em vaso e está enchendo. Só que o Deus também diz que uma hora o azeite vai acabar. Só que o que me chama a atenção é que o azeite não
Só que a mulher derramava. Quando ela derramava o azeite, o azeite continuava caindo. Então, quando ela continuava derramando o azeite sobre as vasilhas, os vasos continuavam enchendo, e se enchendo, e se enchendo, e se enchendo, e se enchendo. Quando o azeite aqui agora, por que é algo interessante aqui? Por quê? Porque quando eu vou voltar aqui no azeite, porque quando você vai saber o nome da casa de azeite, no grego é o mesmo nome chamado Getsemane. Repita comigo, Getsemane. Getsemane significa a prensa de azeite, a prensa de azeitonas. Por quê? Porque é o lugar onde se derrama a... E quando eu me lembro de Getsemane, eu me lembro de uma história. Que história, pastor, que eu me lembro do Getsemane? Eu me lembro que Jesus agora chega no Getsemane. E ele chega juntamente com os seus discípulos. E quando ele chega juntamente com os seus discípulos, os guardas vêm pegar ele. E os guardas vêm pegar ele no Getsemane, no lugar da prensa onde tinha azeite. E quando os homens chegam para poder prender Jesus, Jesus é preso. E agora ele vai para o Sinédrio. Enquanto ele está no Sinédrio sendo julgado, os seus discípulos estão do lado de fora. Pedro nega 3 vezes. Só que depois, enquanto Jesus está no Sinédrio sendo julgado, Jesus sai do Sinédrio. Mas quando ele sai do Sinédrio, ele sai para um propósito. Qual o propósito? Redenção. Só que quando ele volta para o Getsemane, volta diferente. Por quê? Porque quando ele volta para o Getsemane, agora tem um soldado esperando com um chicote. Nas pontas desse chicote tem pedaços de ossos. E quando ele ainda está ali, agora esses chicotes vão pegar nas costas, em todo o corpo de Jesus. E quando esses chicotes estão indo ali, na cruz, no Getsemane, houve sangue, o sangue derramado. Só que naquele dia o azeite tinha outra cor. Naquele dia o azeite tinha cor de sangue. Naquele dia o azeite não era tirado da prensa natural da casa anterior, que era feita de madeira. Naquele dia a prensa era outra madeira chamada cruz. Naquele dia tinha outros instrumentos tirando o azeite era o sangue. E o sangue de Cristo na cruz derramava. E agora uma coroa de espinho também foi colocada nele. E nessa coroa também tinha sangue. E este sangue também trouxe 3 coisas: presença, alimento e luz. E que detalhe, esse sangue não foi uma mera música. Fica de pé, fica de pé. É interessante por quê? Porque quando Jesus do Getsemane agora vem e começa a ser derramado o seu sangue, por último vem o soldado e pega uma lança e enfia a lança no peito de Jesus. É interessante por quê? Porque agora naquela cruz, no Getsemane, aquela lança enfiada no peito de Jesus, vai sair 2 líquidos, vai sair sangue e vai sair água. Por que vai sair sangue e vai sair água? Por quê? Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus como homem tinha fome, mas como Deus ele era o pão da vida. Jesus como homem ele tinha sede, mas como Deus ele era a fonte inesgotável de água viva. Jesus como homem chorou na morte de Lázaro, mas Jesus como Deus ele era o consolo, ele era a vida, ele era a ressurreição. Pastor, por que saiu água e sangue? Porque a água também era símbolo de poder, porque simbolizava o Espírito
Aleluia. Lembrar rapidamente que amanhã nós temos a escola bíblica e à noite nós temos culto de Santa Ceia às 19 horas. Amém? Glorioso Deus. Primeiro eu quero chamar aqui a pastora Renata, vai fazer um sorteio de brinde para nós. Amém? Todos deram nome quando você entrou aqui, você deu o seu nome. Alguém ficou sem dar o nome quando entrou, quando chegou à igreja? Todos, amém? Todos deram. Glória a Deus. Cadê a pastora Renata? Eu não sei, eu coloquei, eu tive que descer. Coloquei o nome de você. Cadê a pastora Renata? Cadê a Renata, mamãe? Quem é que vai? Então faça a boca aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Qual é o teu nome? Gabriel Paz. Gabriel. Pode ficar à vontade, Gabriel. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vou fazer aqui o sorteio rapidamente. Primeiro. Primeiro brinde. Mas você não fala de onde que é, o pessoal fica sabendo. Vamos lá. Está muito envergonhada. Não, aqui nós assim não vamos lá. Amém? De onde que é os brindes? É da Odontolive, uma clínica odontológica, tá? Nós temos duas luminárias, uma no centro e outra no bairro Santa Rita. O primeiro brinde é 50% de desconto em qualquer procedimento. O segundo brinde é uma limpeza com raspagem completa. O terceiro brinde é 30% de desconto em qualquer procedimento. O quarto brinde é uma pasta ortodôntica para colocar aparelho. Tá? E agora está sorteado. Rua Israel Pinheiro, 3.270. Depois eu vou anotar e vou lá no zap para vocês, tá bom? Em frente à Caixa Econômica do Mercado. Ajuda o que quer, senhor? Abre aí para nós.
Deus. A igreja de fé em nome de Jesus, levante a mão para ele, está bênção sobre a vida dele, que foi bênção para nós essa noite, amém? Em nome de Jesus Cristo. Senhor querido e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida do teu ministro, Senhor. Agradecemos, Senhor amado, pela esposa que está aqui o acompanhando, Deus. Que o Senhor possa, meu Pai amado, continuar vertendo, Senhor, com toda sorte de bênção sobre a vida desse casal, meu Pai. Tudo aquilo que eles forem a mão para fazer, Deus querido, que as mãos do Senhor estejam, meu Pai amado, estendidas sobre eles. Acampa, Senhor, os teus anjos, meu Pai amado, na direção, meu Deus querido, de tudo que eles for fazer, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda o carro, guarda a casa, guarda a família, Deus, guarda tudo quanto eles têm. Porque, meu Pai amado, quem cuida da tua obra, Deus, aleluia, o Senhor cuida também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Deus querido, e a igreja abençoe em nome de Jesus. Amém. Sabemos que há muitos jovens aí perdidos no mundo do crime, morrendo aí fora sem Jesus, e nós precisamos de pessoas sim, né, como Lohane, que se levante para acolher, para ajudar, para ser brava na hora que precisar, para amar também na hora que precisar. Essa é a grande verdade. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Deus, Todo-Poderoso é o Senhor. Meu Pai, nós encerramos o culto dessa noite, agradecidos ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez, eu creio que o Senhor ainda fará nesta casa. Deus, eu quero apresentar ao Senhor a vida da Lohane, que está à direção
Deus amado, que assim como na nossa igreja, há pessoas que estão cuidando dos jovens, sendo aquilo que eles precisam no momento certo. Meu Deus, em todos os lugares eu desejo o mesmo, Pai. Nas demais igrejas, nas demais sociedades, eu desejo que tenha também pessoas como Lohane, Jesus, para cuidar, para auxiliar, para amar, para ser aquilo que eles precisam. Deus amado, abençoa o grupo Salt desta igreja, que o Senhor possa derramar sobre eles o teu poder, a tua graça, que a cada dia, Pai, nós possamos ver eles como instrumento vivo do Senhor, no nome de Jesus. Serão eles, ó Pai amado, que estarão aqui no meu lugar amanhã. Serão eles, Deus, que vão nos substituir amanhã, que hoje eles já aprendem o que deve ser feito, e que a presença do Senhor, o azeite do Senhor não falte nesses vasos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Guarde, livra de todo mal, que o Senhor possa capacitar a Lohane cada dia mais para cuidar, para guiar essas ovelhas que o Senhor colocou nas mãos dela, em nome de Jesus. Olha para os sonhos da tua filha, Jesus, os projetos entre só o Senhor e ela e o Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, viabilizar. Agrade do Senhor, o Senhor satisfará o desejo do coração, diz a palavra. E essa palavra, Pai, eu coloco na vida da Lohane hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que a casa do Senhor cresça a cada dia. Nos leve em paz. Agradecemos por cada vida que está presente, cada visitante, que o Senhor possa, meu Deus, ter tocado e continue tocando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dê uma noite de sono e de descanso, e que o dia de amanhã seja muito melhor do que o dia de hoje, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todo este povo de Deus, hoje e para todos sempre. Assim, só um instantinho, tem um brigadeiro para vocês, quando a gente assim.